Bom dia, gostaríamos de desejar um dia de vitória para todos os irmãos e amigos, aqueles que estão nos assistindo nessa manhã. Gostaríamos de, nesta manhã, estarmos analisando com os irmãos e amigos uma porção da palavra de Deus que está localizada aqui em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. A palavra de Deus nos diz assim: se você tiver a sua Bíblia nesse momento, você pode abri-la comigo, mas se você não tiver, você pode estar ouvindo e dando atenção, Deus vai estar te abençoando da mesma forma. Apocalipse capítulo 1, versículo 3 nos diz assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Vou estar lendo mais uma vez para que este versículo, para que esta porção da palavra de Deus seja bem clara na minha e na sua mente. Vamos lá. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Irmãos, a primeira coisa que eu quero refletir com vocês é que este versículo começou falando de bem-aventurado. Bem-aventurado é uma posição de abençoado, é uma posição de vitória, é uma posição de bem-sucedido, é uma posição em que um homem ou uma mulher está alcançando misericórdia, graça de Deus, perdão, cura, milagres, maravilhas, de estar sendo prosperado pelo próprio Deus. Por isso esse versículo começa falando bem-aventurado. Mas o que eu acho interessante é que a palavra de Deus neste versículo prossegue dizendo: bem-aventurados aqueles que, depois que você lê bem-aventurado, e você lê depois da primeira vírgula deste versículo, aqueles que, o versículo vai prosseguir dando indicações de quem, quais são aqueles que vão estar sendo bem-aventurados, quais são aqueles que vão estar tomando posse dessa posição de abençoado por Deus. E a Bíblia prossegue dizendo: bem-aventurado aqueles que, primeiro, ela diz aqueles que leem. Segundo, ela diz aqueles que ouvem. Terceiro, ela diz aqueles que guardam as palavras desta profecia. E termina dizendo o versículo: porque o tempo está próximo. Irmãos amados, é muito bom nós sermos bem-aventurados. Nós queremos ser abençoados, nós queremos prosperar, nós queremos as bênçãos de Deus. Mas é importante nós entendermos que existem muitas vezes posturas que precisamos tomar para que isso aconteça na nossa vida. E uma das posturas principais é essa: que atitude nós estamos tendo diante da palavra de Deus, diante dos mandamentos de Deus, diante dos conselhos de Deus estabelecidos e declarados para cada um de nós na Bíblia Sagrada. E eu acho interessante que este versículo nos dá três posições, três dimensões, três formas de nós interagirmos com a palavra de Deus para que sejamos abençoados, sejamos bem-aventurados. E a primeira delas, a Bíblia diz: bem-aventurados aqueles que leem. Estamos vivendo em uma sociedade, em um momento em que as pessoas não querem ler a palavra de Deus. A sociedade não tem demonstrado interesse pela palavra de Deus. Os homens não têm demonstrado nenhum tipo de interesse pela palavra, pelos mandamentos de Deus, pelas disciplinas de Deus, pelos conselhos de Deus. Aquele que nos criou a sua imagem e semelhança, e Ele sabe o que é melhor para mim e para você. E Ele colocou esses conselhos abençoadores na palavra dEle. E nós não estamos lendo, estamos vivendo em uma sociedade que as pessoas criam leis e criam normas que muitas vezes elas não têm nada a ver com a palavra de Deus. Por que isso acontece? Muitas vezes porque estamos vivendo em uma geração que não cumpre esse primeiro requisito pré-estabelecido por Deus para sermos bem-aventurados, que é ler a palavra de Deus. Eu quero te perguntar nessa manhã: você tem lido a palavra de Deus? Muitos, ou a maioria de nós, temos Bíblias dentro de nossas casas, mas nem todos nós estamos lendo, cumprindo esse primeiro pré-requisito de Deus para que possamos ser bem-aventurados. Eu quero te encorajar a cumprir esse requisito, ler a palavra de Deus. O versículo prossegue dizendo: bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem. Aí é muito sério, porque no ouvir a palavra de Deus, nós temos que estar em algum lugar que exista alguém pregando a palavra de Deus. Daí a importância da igreja, daí a importância do púlpito, daí a importância do altar, daí a importância de um profeta, daí a importância de um sacerdote, daí a importância de um homem e de uma mulher que possui o Espírito Santo de Deus e tem o dom do próprio Espírito para ministrar a palavra de Deus em um lugar sobre a sua vida, sobre a minha vida. A pergunta é: você tem estado em lugares que você ouve a palavra de Deus? Você tem estado em lugares que você pode ouvir as profecias de Deus sendo faladas, sendo relatadas, sendo proferidas sobre a sua vida?
Porque não basta, a Bíblia está dizendo aqui de 3 posturas que nós temos que ter. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as palavras contidas nesta profecia. Você pode ler a tua Bíblia em casa, mas todos nós temos que, de alguma forma, estarmos em um lugar que nós possamos ouvir a palavra de Deus. Obviamente, isso pode ser feito e realizado através de um computador, a Bíblia áudio. Hoje, você pode estar ouvindo e assistindo um programa pela internet, pela televisão. Existem várias formas de você estar ouvindo a palavra de Deus, mas você, eu, ninguém, nenhum ser humano pode se isentar, se dar, digamos assim, se é que isso é um privilégio, se dar o privilégio, ou se dar o direito, digamos assim, de não estar ouvindo a palavra de Deus. Eu te aconselho, em nome de Jesus, que você possa ser um homem ou mulher que tenha sede da palavra de Deus, sede de ler a Bíblia e sede de ouvir a palavra de Deus. Porque é muito fácil, hoje nós nos deparamos com uma multidão de pessoas que querem criticar tudo, querem analisar tudo e querem ver erro em tudo. Mas elas não têm a responsabilidade, muitas vezes, de estarem lendo elas mesmas a palavra de Deus, e aí querem questionar aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo falado. E o que acontece? Você não tem condição nenhuma de questionar, de discernir nada, a partir do momento que você nem lê a palavra de Deus. A partir do momento que você lê a palavra de Deus, e você ouve a palavra de Deus, você vai estar tendo estrutura, você vai estar tendo condição de diferenciar o certo do errado, o santo do profano, aquilo que é verdade, aquilo que é engano. Então, em nome de Jesus, eu quero te encorajar a estar lendo a palavra de Deus, estar ouvindo a palavra de Deus, estar indo a uma igreja, a um lugar em que você possa ouvir a palavra de Deus sendo pregada, sendo soada aos teus ouvidos. Então, nós temos aqui bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem, e o terceiro requisito para que eu seja bem-aventurado é aqueles que guardam as palavras contidas nesta profecia. Irmãos, um problema muito grande que temos tido. Nós temos ouvido tanto a palavra de Deus, temos lido, alguns leem tanto a palavra de Deus, ouvem tanto a palavra de Deus nas igrejas, em palestras, em seminários, mas nós estamos vivendo um problema em que as pessoas parece que nunca ouviram, parece que nunca leram, porque elas ouvem, mas elas não guardam. O salmista chegou a falar: guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Nós estamos ouvindo, a palavra de Deus está na televisão, está no rádio, está na internet, está nos púlpitos, está nas ruas. O evangelho nunca foi pregado como está sendo pregado, obviamente em alguns lugares de forma não verdadeira. Mas isso não vem ao caso. Você não tem que procurar um lugar onde o evangelho não está sendo pregado da forma correta, o evangelho puro de Jesus Cristo, o evangelho cristocêntrico, mas o fato é que o evangelho está sendo pregado. O problema não está no evangelho não está sendo pregado ou está sendo pregado, está em que nós não temos obedecido aquilo que temos ouvido, lido ouvido, muitas vezes. A Bíblia chega a falar que aquele que ouve a palavra de Deus e não obedece é comparado ao homem que constrói a sua casa sobre a areia. A tempestade vem, a luta vem, o problema vem, e essa casa não vai suportar, porque ela não está sendo construída sobre os fundamentos da obediência à palavra de Deus. De outro, sim, a Bíblia diz e compara o homem que lê, ouve e pratica, obedece a palavra de Deus, é comparado a um homem que constrói a sua casa sobre a rocha, que vem o vento, vem a tempestade, vem as águas, a terra treme, e essa casa não cai porque ela está fundamentada, ela está construída sobre a rocha da obediência, sobre a rocha que também é a tipologia de Jesus Cristo, o verbo vivo de Deus, que se manifestou a nós. E eu quero dizer para você, se você tem sido um religioso, se você tem sido um crente, que até leia a palavra de Deus, ouve a palavra de Deus, mas se você não tem praticado, passe a praticar, porque de nada vai valer você ler, nada vai valer você ouvir, se você não praticar. Então nós precisamos entender, de uma vez por todas, que para sermos abençoados, nós precisamos ler, ouvir e praticar a palavra de Deus. Que você possa, em nome de Jesus, deixar essa palavra tomar conta da tua alma, do teu espírito, da tua vida.
que essa palavra possa, ela é poderosa, mas que você dê condição a ela, dela transformar o teu caráter, a tua personalidade, mudar as suas posturas diante desse mundo terrível, desse mundo corrompido, e que a palavra de Deus possa dominar o teu coração, a tua mente, todo o teu ser, que cada célula, que cada parte do teu corpo, que toda a tua existência esteja dominada e tomada pela palavra de Deus. A Bíblia diz que nós conheceríamos a verdade e a verdade nos libertaria. A Bíblia é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Que em nome de Jesus, a partir de hoje, se você tem sido um cristão, um crente, digamos assim, que não tem lido, que não tem ouvido, que não tem praticado a palavra de Deus, comece hoje. Esses 3 degraus, percorrido por você e por mim, estará nos conduzindo à posição de bem-aventurados. Que você possa ser um homem ou mulher bem-aventurada nesta manhã. Que a palavra de Deus encontre lugar especial no teu coração. Eu gostaria de me despedir de vocês, desejando um dia de vitória, um dia de bênção e profetizando toda sorte de bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Que Deus te abençoe.